Olá a todos, vamos dar continuidade às nossas aulas. O objetivo de hoje é tratar exatamente de operações dos vetores no plano. Das operações veremos a adição de vetores e multiplicação por escalar. Assim como iremos compreender suas propriedades dessas operações e resolver alguns problemas relativos, alguns problemas geométricos relativos a vetores, mas utilizando a linguagem vetorial. Num primeiro ponto, como é que eu defino a soma vetorial? Para definir a soma vetorial, vamos imaginar que eu tenho que somar dois vetores A e B no plano, quaisquer. Esses vetores podem estar em qualquer localização, como está aqui posto, como aqui está posto. Eu vou buscar, então, dois vetores que sejam correspondentes a cada um deles. Então, suponho que eu tenha aqui um vetor AB que seja correspondente ao meu vetor A. O que significa essa correspondência? Ele tem que ter mesmo sentido, mesma orientação e mesmo módulo. Basicamente o que eu estou trabalhando aqui é que eu vou determinar o vetor AB equivalente a A e pegar um representante do B, também nas mesmas condições. Então, esse vetor B, representado por BC, faz com que eu possa agora calcular o somatório de AB, A com B, que vai ser o meu vetor AC. Esse meu vetor AC, com a origem A e extremidade em C, representa o somatório do meu vetor AB, que era o representante de A, com o meu vetor BC, que era o representante de B. Bom, pensando graficamente, eu tenho essa situação. Vamos supor que eu queira trabalhar com essas coordenadas. Então, supondo que eu tenha o ponto A como sendo A1, A2. Meu ponto B como sendo meu B1, B2. E o meu ponto C como sendo C1, C2, o que significa um vetor AB correspondente a esse meu vetor A que foi dito anteriormente. Seria então, vimos isso da última aula, a diferença entre as suas coordenadas, B1 menos A1 e B2 menos A2. Analogamente, o meu vetor B, que era o meu BC, passa a ser quem? O meu C1 menos B1 e o meu C2 menos B2. Eu posso chamar esse meu vetor A, então, de x1, x2, x1, y1 e o meu vetor BC de x2, y2. Consequentemente, o meu vetor soma de A e B será o x1 mais x2, y1 mais y2. A soma das coordenadas de cada um destes vetores postos anteriormente. E isso é a forma que eu tenho para fazer essa localização no meu sistema cartesiano. Ok? Então aí eu tenho as suas coordenadas. Para dar um exemplo, vamos supor que eu tenha esse ponto A, o ponto B e o ponto C com essas coordenadas postas. Bom, o que seria o meu vetor AB somado com o meu vetor AC? Vamos pensar inicialmente de forma algébrica aqui, depois vamos pensar como que eu posso traçar isso no gráfico. O meu vetor AB ele vai ser dado pela diferença entre as coordenadas do B e do A. Então, é 2 menos menos 1, menos 1 menos 0. Ou seja, 3 menos 1. O meu vetor AC vai ser dado pela diferença entre as coordenadas do C e do A. 1 menos menos 1 e 2 menos 0. Ou seja, 2, 2. Pelo que a gente acabou de tratar sobre as coordenadas, o somatório do meu AB com o meu AC passa a ser exatamente 3 mais 2, a soma dessas coordenadas,
e menos 1 mais 2. Ou seja, aqui eu tenho 5 e 1. Então, 5 e 1 seria o somatório esse vetor 5, 1 seria o somatório, exatamente o meu... seria o somatório dos dois vetores que aqui foram dados, a soma do AB com AC. Graficamente, como é que eu posso pensar essa situação? Então, aqui eu tenho o meu vetor AC, aqui eu tenho o meu vetor AB. Se você for olhar com cuidado, você vai perceber que tem uma diferençazinha em relação ao que foi tratado como soma anteriormente. Então eu vou imaginar o seguinte: eu vou pegar o meu vetor AB, que aqui está, vou manter da maneira como ele está, e vou determinar um vetor equipolente a AC. Só que esse vetor equipolente a AC, ele precisa ser paralelo a AC. Bom, o que é o AC? O AC é o meu 2, 2, ou seja, significa aqui que eu tenho um deslocamento de 2 unidades no eixo horizontal e 2 unidades no vertical. Então, se eu faço isso, 2 unidades no eixo horizontal e 2 no vertical, eu tenho um eixo contínuo. Consequentemente, a partir do ponto B, eu posso traçar um vetor equipolente ao meu AC. Esse vetor equipolente a AC faz com que agora eu possa determinar a soma da maneira como eu tinha feito anteriormente ali no nosso exemplo. Então, o meu somatório agora vai ser esse vetor que aqui está. Então, esse vetor que aqui está, se você for olhar com uma certa calma, o que você vai conseguir perceber? Se a minha origem está no ponto A, do menos 1 ao 4, eu tenho deslocamento de 5 unidades no eixo horizontal. E do menos 1, do 0 até o menos 1, eu tenho um deslocamento de 1 unidade no eixo vertical. Então, esse meu vetor, vamos chamar esse ponto aqui de D, esse ponto D, de coordenadas 4 e 1, faz com que eu tenha esse vetor AD, que seria esse somatório, e esse somatório tem, a partir do meu ponto A, 5 unidades na horizontal e 1 unidade na vertical. Mas esse ponto D aqui, ele tem coordenadas 4 e 1. Então eu tenho que o meu... desculpa, BD, eu falei errado. Meu BD, ele passa a ser um equipolente ao meu AC, ok? E esse BD, ele tem 5 e 1 como elementos, que é exatamente o valor do meu somatório. O que eu fiz aqui, basicamente, embora o desenho não esteja tão preciso, foi tratar de uma forma a montar aqui um vetor equipolente, que seria paralelo, foi algo que a gente já viu na nossa última aula, ok? E esse vetor paralelo, ele tem a mesma direção, mesmo módulo, mesmo sentido no meu AC. Então, com isso, o que eu faço é, tanto do ponto de vista algébrico quanto de vista geométrico, o somatório do meu AB com AC. Agora vamos às propriedades que nós temos da soma de vetores, tá bom? Então, a soma vetorial,
possui algumas propriedades que serão importantes para aquilo que nós veremos adiante. Primeira coisa, que a soma de vetor é comutativa. Então, somar o vetor A com o vetor B é a mesma coisa que dizer que é a soma do B com A. Como aqui a gente já tem essa mesma relação. A1 mais B1 é igual a B1 mais A1. Existe aqui o elemento neutro, que seria o nosso vetor nulo, que a gente vai designar por esse símbolo, o zero. Ele é representado por um segmento nulo, que é o segmento 0, 0. Tá? Então, o que nós temos? O somatório de um vetor com um nulo não o altera. Então, qualquer vetor somado com o vetor nulo é ele mesmo. E, de forma, aí continuando, nós teremos aqui a existência do vetor simétrico. O vetor simétrico é aquele vetor que somado com outro vetor, como é o vetor original, vai ser igual ao vetor nulo. Então, se eu designar um vetor por A, o simétrico vai ser o menos A, de tal maneira que A mais menos A vai ser igual ao meu vetor nulo. Tá? Então, se o meu vetor A ele é indicado por A1, A2, o meu vetor simétrico será indicado por menos A1, menos A2. Ok? Então, a nossa quarta propriedade agora é a nossa propriedade associativa. A propriedade associativa, ela indica o quê? Que eu posso, numa soma de vetor A, B com C, eu posso inicialmente somar o meu vetor A e B, posteriormente somar o vetor C, ou somar os vetores B e C e depois somar o meu vetor A. Ou seja, a operação de adição de vetores tem as mesmas operações, as propriedades de adição de vetores têm as mesmas propriedades da adição de números escalares que nós tínhamos. Aqui não importa a forma como eu posso somar, o valor, a ordem na qual eu vou somar, o valor vai ser exatamente o mesmo. Tá? Então aqui a gente tem a nossa primeira parte da aula. Eu vou continuar no próximo vídeo tratando exatamente da multiplicação por escalar, ok? Então, até mais.